Olá, pessoal! Como vocês estão? Estão aí agarrados no estudo, né? Vamos hoje tirar aqui um tempinho para falarmos sobre um tema de direito processual civil, a tutela de urgência. Não vamos esquecer que nós já tratamos de outra tutela provisória, né? Que é a tutela de evidência. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês irem lá e assistirem essa aula também. Vamos para a tela, mas antes, eu gostaria de pedir você um like nesse vídeo ao final, caso você tenha gostado. Vou pedir também que você se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações. E se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário a respeito da aula, deixe aqui nos comentários também. Será um prazer poder responder vocês. Então, não vamos perder tempo, não. Vamos para a aula. Então, hoje nós vamos falar da tutela de urgência, que, como eu já adiantei, é uma das tutelas provisórias que o nosso Código de Processo Civil dispõe. A outra, né, é a própria tutela de evidência. Então, para que serve essa tutela de urgência? O nome já diz, né? É uma urgência momentânea, uma urgência daquele momento. Então, vamos ver quais são as características dela, o que a difere da outra tutela, a de evidência. Então, essa tutela de urgência, ela, diferentemente da tutela de evidência, ela depende da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ou seja, tem que ser um dano iminente, né? Diferente da tutela de evidência, que há desnecessidade de comprovar esse perigo de dano. A tutela de urgência, você precisa demonstrar que é o perigo de dano, né? O nome já diz, é uma urgência, né? Então, assim, fica fácil de diferenciar. Mas vamos ver outras características e os requisitos para a concessão dessa tutela. Então, vejam só. Os requisitos para a concessão. O primeiro é a probabilidade do direito. O que é a probabilidade do direito? É você narrar na sua petição fatos que, após o juiz ler, ele vai pensar, essa pessoa tem uma certa razão. É provável que o que ela está alegando realmente seja verdadeiro. Ela tem probabilidade no que ela está requerendo, né? Então, tem que ter uma verossimilhança. O que ela está dizendo ali tem que convencer o juiz de que ela vai ter uma probabilidade de ter êxito na ação. E o outro requisito, como também já era de se esperar, é o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, o perigo de dano, sabemos que vamos trazer aqui um caso prático, né? Simples, mas prático, que a gente vê todo dia no judiciário. Uma pessoa teve seu nome negativado, indevidamente. E a pessoa está fazendo um financiamento imobiliário para adquirir sua casa. Como ela tem essa negativação, o financiamento dela poderá ser negado. Então, há um perigo de dano. Ela pode sofrer um dano por algo ao qual ela não contribuiu, que é a negativação indevida, né? E ter risco ao resultado útil do processo. Às vezes, o pedido que ela fez, pode ser que ele esteja em perigo agora. E que, se não for concedida a tutela, quando terminar o processo, já não vai fazer sentido, a ação vai perder esse objeto. Então, são esses dois requisitos, né? Que é a urgência e a probabilidade do direito, né? Perigo de dano, risco ao resultado dos processos, e a probabilidade do direito. Simples, né? Vamos agora ver algumas características dessa tutela de urgência. A primeira característica, ela pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Então, é autoexplicativo, né? A pessoa entrou com a ação, fez um pedido de tutela de urgência, o juiz pode deliberar sem ouvir outra parte, ou ele pode pedir uma justificação prévia para a parte autora para poder deferir esse pedido, essa tutela provisória. Vamos a outra característica. Não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa característica é muito importante. O que ela quer dizer em outras palavras? Se o que você está pedindo a título de tutela de urgência, se tiver a possibilidade do que você ganhou, do que você teve deferido, ser irreversível numa sentença, não será deferido. Por exemplo, uma pessoa entra com uma ação numa tutela de urgência pedindo que o dinheiro que está na posse de um terceiro lhe seja transferido, já que o dinheiro é dele. Vocês concordam que, se esse dinheiro for transferido e o autor gastar todo o dinheiro, no final da ação, se o juiz, no julgamento de mérito, verificar que o autor não tinha razão,
ele vai indeferir seu pedido e vai fazer com que o dinheiro permaneça com o terceiro. Mas o dinheiro já foi gasto pelo autor. Vejam que foi irreversível aquele deferimento de tutela. Porque não podemos esquecer, a tutela, como o próprio nome diz, ela é provisória. Ela é dada antes da sentença. Então, o juiz pode ser que ele defira essa tutela, mas que na sentença, após ouvir o réu, após colher todas as provas que as partes requererem, verificar que o autor não tinha razão. Então, ele vai revogar aquela tutela provisória e vai proferir uma sentença de mérito. Então, por isso que a tutela provisória de urgência somente vai ser deferida quando houver a possibilidade de reversão daquela medida. Porque se for algo irreversível, não tem sentido mais. Se for algo reversível, a ação vai acabar ali. Porque pode definir ou indeferir a ação, julgar procedente ou improcedente, que se ela for reversível, já vai ter acabado lá quando a parte autora teve deferida a tutela provisória. Vocês entenderam isso? Então é bom saber isso. Se a tutela, se o que está sendo pretendido pelo autor for algo irreversível, o juiz não vai deferir essa tutela provisória de urgência. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Então, aqui nós vamos falar agora sobre as duas tutelas de urgência, né, as duas tutelas provisórias que há no nosso direito, que é a tutela antecipada antecedente e a tutela cautelar antecedente. Elas têm algumas diferenças. Vamos analisar. A tutela antecipada antecedente, basta que você faça um requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido da tutela final. Então, você não precisa fazer aquela petição inicial, colocando os fatos, o direito, toda a ação. Não. Basta você pedir a tutela e indicar qual que é o pedido final. Então, você vai colocar lá em sede de tutela antecipada, antecedente, requeiro isso, e o meu pedido final vai ser aquilo. Você não precisa discorrer, fazer toda aquela petição inicial. Então, é mais simples. Até porque, como é um momento de urgência, né, demanda, não temos muito tempo para conseguir essa tutela. Então, vamos ver outra característica dessa tutela. Então, outra característica dela é aditamento da inicial em 15 dias ou outro prazo maior fixado pelo juiz após o deferimento. Ou seja, você ajuizou lá o pedido de tutela antecipada antecedente, você falou qual que é o seu pedido de tutela e qual que vai ser a sua tutela final. Beleza, o juiz leu, se convenceu e deferiu o seu pedido. Após o juiz deferir o seu pedido, você vai ter um prazo para aditar a sua petição inicial. E é nesse aditamento que você vai falar os fatos, o seu direito, fazer a petição inicial. E qual que é esse prazo? Esse prazo é de 15 dias ou outro prazo maior que o juiz lhe conceder. Então, vejam que se você não aditar essa petição inicial, não aditar o seu pedido de tutela antecipada antecedente, a sua ação será extinta e a tutela que você conseguiu anteriormente será revogada. Então, é muito importante se atentar a esse prazo. Ah, Lucas, mas e se o juiz não deferir o pedido? Se o juiz não deferir o pedido, ele pode intimar o autor em 5 dias para ele aditar a petição de tutela antecipada antecedente para poder analisar melhor. Entendeu? Então, pode ser que não há um indeferimento de plano. O juiz, entendendo que não dá, ele pode intimar a parte para poder apresentar um outro requisito, um outro fundamento. Bom, vamos voltar para a tela. Outra característica é a estabilidade da tutela deferida se não houver recurso. Então, a tutela, a partir do momento que ela é deferida, ela é estável. Ela vai ser estável até quando? Até a existência de um recurso que a derrube. Tá? Bem simples esse aqui. Vamos ao outro. Não fará coisa julgada. Essa característica é um pouco óbvia, né, pessoal? Já que uma tutela provisória, vai ter uma sentença de mérito no futuro, então não vai fazer coisa julgada essa tutela provisória. Isso aqui eu acredito que não seja problema, né? Então, essas são as principais características da tutela antecipada antecedente, que basta apenas fazer o pedido da tutela e indicar o pedido da tutela final, que após deferida, você terá 15 dias ou um prazo maior que o juiz lhe conceder para aditar essa petição inicial e aí sim, trazer todos os fatos, todos os fundamentos, saber que se o juiz indeferir essa petição, essa tutela antecipada, ele pode lhe conceder 5 dias para você aditar a sua inicial, tá? E que também
não faz coisa julgada e que ela fica estável até a existência de um recurso. Vamos agora estudar a tutela cautelar antecedente. A tutela cautelar antecedente é um pouco diferente da antecipada. Nessa aqui, você precisa indicar a lide, o fundamento e a exposição sumária do direito. Então, vejam, se na tutela antecipada, você bastava fazer o seu pedido de tutela provisória e indicar o pedido de tutela final, na tutela cautelar, você tem que indicar os fatos, fazer uma exposição sumária do direito. Percebam a diferença? Vocês percebem essa diferença? Então, vamos lá. Repetindo para ficar gravado. Na tutela antecipada antecedente, basta fazer o pedido da tutela e indicar a tutela final que você pleiteia. Já na tutela cautelar, tem que ter uma breve exposição dos fatos e uma exposição sumária dos direitos. Tá bom? Vocês veem a diferença, né? Então, vamos passar para a próxima característica. Se for tutela antecipada, o juiz mandará citar o réu em 5 dias. Ou seja, se o autor entrou com uma ação nominada de tutela cautelar antecedente, mas o juiz perceber que, na verdade, é uma tutela antecipada, o que é uma tutela antecipada? Tutela antecipada é você querer agora o que você está pedindo para ganhar no futuro. Então, ele está antecipando a sua tutela do direito. A tutela cautelar, não. É um pedido, digamos, subsidiário, tá? Para vocês entenderem. Então, se o juiz recebe a petição de tutela cautelar antecedente e percebe que é caso de tutela antecipada, ele vai intimar, vai citar o réu para se manifestar em 5 dias, tá bom? Próxima característica. Efetivada a cautelar, o pedido principal deve ser feito em 30 dias. E há aqui uma grande diferença da tutela antecipada, né? Então, se de um lado nós temos que na tutela antecipada nós teremos 15 dias após o deferimento da medida da tutela para poder aditar inicial, na tutela cautelar nós temos que apresentar o pedido principal em 30 dias após a efetivação da medida. Vocês percebem a diferença? Na tutela cautelar, o prazo inicia-se após a efetivação da tutela. Já na tutela antecipada, o prazo se inicia após o deferimento pelo juiz. Percebam que são prazos com início diferente? Enquanto em uma, o prazo inicia-se com o deferimento da medida pelo juiz, na outra, o prazo para editar vai começar quando a tutela for efetivada na prática, e não após o deferimento. Tá? É muito importante saber essas diferenças. Vamos à próxima característica. Eficácia da tutela cautelar antecedente será cessada se não realizado o pedido principal ou não efetivada a tutela em 30 dias. Então, essa primeira parte é igual à tutela antecipada, né? Nós vimos que se a parte não editar o pedido em 15 dias ou no prazo superior que o juiz der, a tutela será cassada. Na tutela cautelar antecedente, a cessação da tutela vai ocorrer também se a parte não editar o pedido em 30 dias, e só recordando, 30 dias após a efetiva medida cautelar, após a efetivação daquela medida. E essa medida tem um prazo para ser efetivada, que é de 30 dias. Então, o juiz deferiu a sua tutela cautelar antecedente. Há um prazo de 30 dias para que ela seja posta em prática, para que ela seja efetivada. E é após essa efetivação que começam os 30 dias para apresentar o pedido principal, o aditamento do pedido principal. Então, percebam essas diferenças, tá? Principal aqui é saber que na tutela cautelar, você tem que indicar a lide, você tem que fazer uma breve exposição dos fatos, a exposição sumária do direito. Já na tutela antecipada, não precisa. Basta fazer o pedido de tutela e indicar o pedido de tutela final. Outra grande diferença, na tutela antecipada, na tutela cautelar antecedente, o prazo para aditar começa a contar após a efetivação da medida, e esse prazo é de 30 dias. Já na tutela antecipada antecedente, o prazo começa a contar do deferimento pelo juiz, e esse prazo vai ser de 15 dias ou um prazo maior que o juiz der. E na tutela cautelar antecedente, é importante vocês lembrarem que, após o deferimento, o autor terá o prazo de 30 dias para efetivar aquela medida.
tá? Eu espero que tenha ficado claro essas diferenças. Vamos agora ver algumas questões, ver como isso é cobrado. Essa questão foi cobrada no 27º exame feito em 2018. Vamos ler juntos. Márcia está muito doente e necessita fazer uso contínuo do medicamento XYZ para sobreviver. Embora durante os últimos anos tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade em que reside, foi informada de que aquela era a última caixa e que no mês seguinte o medicamento não seria mais fornecido pela rede pública. Diante de tal circunstância, desejando obter o fornecimento do medicamento, Márcia procura você, como advogado, para elaborar a petição inicial e ajuizar a demanda que obrigue o poder público ao fornecimento do medicamento XYZ. A petição inicial distribuída trouxe o pedido de medicamentos em caráter antecedente e tão somente a indicação do pedido de tutela final, expondo na lide o direito que busca realizar e o perigo de dano à saúde de Márcia. Então, percebam aqui, eu até destaquei, que o pedido feito pelo advogado apenas indicou o pedido de tutela final, expondo na lide o direito que ela busca e o perigo de dano à saúde de Márcia. E aí, com essa informação, vocês já conseguem saber que tipo de tutela nós vamos pleitear? Vamos ver as alternativas e testar os seus conhecimentos. Alternativa A. O advogado de Márcia fez uso da denominada tutela de evidência, em que se requer a demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Alternativa incorreta, né, pessoal? Nós vimos no início da nossa aula que a grande diferença entre a tutela de urgência e a tutela de evidência é que na primeira, a necessidade de comprovar o perigo, comprovar a urgência. Já na tutela de evidência, não há necessidade disso. Então, a alternativa está incorreta. Vamos riscar. Alternativa B. O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa do pedir e do pedido é requisito do requerimento da tutela antecedente. Pessoal, nós vimos que tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada, a parte não precisa fazer o pedido completo. Na tutela cautelar, ela vai indicar ali de fazer uma exposição sumária dos fatos do direito, e na tutela antecipada, ele vai apenas fazer o pedido da tutela que ele quer e a tutela final. Então, não tem que fazer a petição inicial por completo em nenhuma das duas tutelas que nós estudamos hoje. Então, isso faz a alternativa incorreta. Vamos riscá-la também. Alternativa C. O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação do requerimento de tutela antecipada antecedente para o fornecimento do medicamento. Vejam, é essa a alternativa correta, porque vamos lembrar quais são os requisitos para o deferimento da tutela antecipada antecedente. É a probabilidade do direito e o perigo de dano. A probabilidade do direito, nesse caso, ficou clara para todo mundo. Ela já fazia uso desse medicamento. O medicamento é de suma importância para ela. Se ela não tem o medicamento, ela corre um sério perigo. Vocês conseguem ver os dois requisitos preenchidos? E também, o advogado que ficou, o enunciado nos disse que o advogado fez o pedido de tutela e o pedido final. Então é isso, é uma das características da tutela antecipada antecedente, né? Então a alternativa está correta. Vamos ver o erro da alternativa D. A alternativa D diz que ocorrerá o indeferimento de plano da petição inicial, caso o juiz entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada. Olha, pessoal, nós falamos isso, né? Nós falamos que se o juiz vê que não há elementos para deferir a tutela, ele vai intimar a parte para aditar o seu pedido e que não há o indeferimento de plano. Então, a alternativa D também está incorreta. Vamos passar agora para uma próxima questão. Então, vamos riscar a alternativa D e ficamos com a alternativa C correta nessa, né? A próxima questão foi cobrada no 24º exame de 2017. Vamos ler juntos. O senhor João, pessoa idosa e beneficiária de plano de saúde individual da sociedade ABC Saúde Limitada, começa a sentir fortes dores no peito durante a madrugada e, socorrido por seus familiares, é encaminhado para a unidade hospitalar mais próxima. O médico responsável pelo atendimento inicial constata um quadro clínico grave, com risco de morte.
sendo necessário o imediato encaminhamento do senhor João para a unidade de terapia intensiva do hospital. Ao ser contatado, o plano de saúde informa que não autoriza a internação, uma vez que o senhor João ainda não havia cumprido o período de carência exigido no contrato. Imediatamente, um dos filhos do senhor João, advogado, elabora a ação cabível e recorre ao plantão judicial do Tribunal de Justiça do Estado onde reside. A partir do caso narrado, assinale a alternativa correta. Vamos ler as alternativas. A tutela de urgência a ser requerida deve ser deferida, tendo em vista os princípios da cooperação e da não surpresa que regem a codificação processual vigente, após a prévia oitiva do representante legal do plano de saúde no prazo de 5 dias úteis. Vocês lembram de ter visto isso? Que a parte vai ser intimada a manifestar sobre aquele pedido de tutela antes do juiz deferir? Não, né? Nós vimos que a tutela ela pode ser deferida liminarmente ou após justificação prévia. Não fala que tem que intimar a parte ré a se manifestar. A alternativa correta. Vamos riscar e partir para a alternativa B. Uma vez demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o magistrado poderá conceder tutela de evidência em favor do senhor João, autorizando sua internação provisória na unidade de terapia intensiva do hospital. Nós discutimos isso na questão anterior também, né? Que a tutela de evidência não nada diz em relação ao perigo de dano. Quando há perigo de dano e probabilidade do direito, é a tutela de urgência. Então, a alternativa B também está incorreta. Vamos ver a alternativa C. Diante da urgência do caso, contemporânea à propositura da ação, a petição inicial redigida poderia limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido final. Concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a petição inicial em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Essa é a nossa alternativa, é exatamente o que nós estudamos, né? Que os requisitos aqui da tutela de urgência estão preenchidos e que trata-se de uma tutela cautelar antecipada antecedente, na qual o advogado basta indicar o pedido de tutela e o pedido final. Após o deferimento, o juiz vai lhe conceder o prazo de 15 dias ou um prazo maior para que ele adite a petição. Alternativa correta. Mas vamos ver o erro da outra alternativa. Alternativa correta, então, letra C. Alternativa D. Concedida a tutela provisória requerida em favor do senhor João, ela conserva sua eficácia na pendência do processo, apenas podendo vir a ser revogada ou modificada com a prolação da sentença definitiva de mérito. Não, né? Nós vimos que a decisão de tutela antecipada, ela vai vigorar, ela vai ser vigente até que haja proposição de um recurso, né? A parte interpondo um recurso, a tutela pode ser cassada. Então, não é apenas a sentença de mérito. A alternativa também está incorreta. Vamos riscá-la para ficar tudo certo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, na qual diferenciamos a tutela de urgência da tutela de evidência e que também discutimos a tutela cautelar antecedente e a tutela antecipada antecedente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham conseguido absorver os ensinamentos. Quero lembrá-los que os nossos vídeos toda terça e toda quinta são postados no nosso canal, que vocês não percam, que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem like no vídeo e ativem o sininho. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos.